Prezados alunos e responsáveis, bom dia. Aqui quem fala é o professor Francisco Lima, de língua inglesa. E hoje, na nossa aula da semana, mais uma vez, nós vamos trabalhar o Simple Present, que é o mesmo que o presente do indicativo em língua portuguesa. Na aula passada, nós trabalhamos verbos que, na terceira pessoa, acrescentava-se um S, ok? E hoje nós vamos trabalhar uma outra categoria de verbos, nos quais, na terceira pessoa do singular, acrescentam-se ES, ok? Então vejam só, quando eu tenho os verbos terminados em O, S, SH, CH e Z, na terceira pessoa do singular, eu vou acrescentar ES. Okay? Nós utilizamos o Simple Present para falar de rotinas, hábitos, verdades universais e fatos real e verdadeiros de nossa vida diária, ok? Então, quando eu menciono he watches television every day, vejam, é uma rotina, é uma coisa que se repete, é também uma verdade, né? É um fato da vida diária. Né? Quando eu digo you watch movies in the morning, eu estou mostrando que tem uma rotina. Quando eu digo I go to school every day, né? Existe uma rotina de eu ir à escola todo dia, trabalhar ou quem vai estudar. Né? Então, nós usamos o Simple Present para falar dessa rotina diária, desses fatos, destas verdades da nossa vida. Ok? Então, eu tenho aqui o verbo que eu escolhi para a gente trabalhar, é o verbo to watch. Eu tenho to, que está representando este R aqui na língua portuguesa, e na medida que eu conjugo o verbo, né, eu tiro o to e ele passa o presente do indicativo, ok? Então, se eu digo, eu tenho aqui, primeira, eu vou ter os pronomes, né? I, you, he, she, it, né? I significa eu, you significa você, he, ele, she, ela e it eu vou utilizar para coisas. Né? Quando eu digo I watch, eu assisto. Veja, primeira pessoa eu não mudo, eu simplesmente trago o verbo para cá e só modifico porque eu tiro o to. Ele passa ao presente do indicativo. Aqui, you watch. Ocorreu o mesmo. Eu tirei daqui o to e trouxe o verbo para cá. Uma modificação simples, né? Agora, quando eu chego na terceira pessoa do singular, eu tenho he watches. Né? Vejam, além de tirar o to, eu acrescentei es ao verbo. Sempre lembrando, este es não significa plural. É a conjugação correta do verbo
na terceira pessoa do singular na língua inglesa, ok? Quando eu digo she watches, né? A mesma coisa, eu coloquei o ES, né? E o verbo está com a conjugação correta. Agora, o it watch não faz sentido, mas eu utilizo para... Isso aqui significa isso, é isto ou isso, né? Eu vou utilizar para coisas que não têm vida, mesa, cadeira, né? Enfim, algo que não tem vida. Então, I watch, eu assisto, e you watch, você assiste. Se fosse tu, seria tu assistes, né? Agora, he watches, ele assiste. Então aqui é ele. Ele assiste. She watches, ela assiste. Ok? E o it eu vou utilizar para coisas que não faz sentido eu utilizar com watch, né? Com outros verbos vai se encaixar melhor. Agora eu passo para o plural. Quando eu venho para o plural, vamos observar que não houve mudanças muito foi uma mudança normal. Eu simplesmente tirei o to e coloquei o verbo aqui. O watch. O we, o watch. Eu tenho o we, que significa nós, e o, que significa você, e they, que significa eles ou elas. Então, para o we, eu só vou tirar o to e colocar o verbo, que já vai para o presente do indicativo, que ele vai estar conjugado. We watch, nós assistimos, né? Segunda pessoa, essa é a primeira pessoa do plural. Segunda pessoa do plural, eu tenho you. You watch, que é vocês assistem. Vocês assistem. Vocês assistem. E a terceira pessoa do plural eu tenho they, que significa eles ou elas. Então, they watch, eles ou elas assistem. Então, conclusão. Na primeira e segunda pessoa do singular, eu só retiro o to e o verbo está conjugado. Ele vai para o presente do indicativo. Quando eu chego na terceira pessoa, eu tenho que fazer uma modificação bem maior. Eu tenho que tirar o to e acrescentar es, que não é plural, é a conjugação correta do verbo na terceira pessoa do singular. Ok? E quando eu chego no plural, vai ser igual às duas pessoas do singular. Não vai mudar muito, só vou colocar o verbo conjugado, que vai para o presente do indicativo. Ok? You. Uma outra coisa. Quando eu tenho you aqui, eu vou ter a mesma escrita e a mesma pronúncia de you da primeira pessoa, da segunda pessoa do singular, que significa aqui você e aqui significa vocês, né? Ele tem a mesma pronúncia, a mesma escrita, ok? Só que um está no singular e o outro está no plural. Então, no meu exemplo aqui, Peter, para mostrar o que é o pronome, eu substituo o nome pelo pronome. Um exemplo, se eu tenho John, João, e eu quero substituir por um pronome, será ele, será igual a ele, em português.
Agora, se eu tenho John, né, que já está em inglês, eu vou substituir por he. Então, para que serve o pronome? Para substituir o nome. Okay? Então aqui eu substituí Peter por ele, por he, né? Peter eu substituí pelo he. Aqui. Peter passou a ser he. He watches television every day. Ou seja, ele, ou Peter, assiste TV ou televisão todos os dias, né? É uma rotina. Agora aqui eu usei you. Watch movies in the morning. Você assiste. You watch movies in the morning. Você assiste filmes de manhã. Qual seria aqui? Seria you, você ou vocês. O que modificaria? O que vai me dizer se é você ou se são vocês é o verbo aqui. Eu vou colocar um M. Assistem. Se eu digo assistem, são vocês. Agora, se eu digo assiste, é você. Ok? Eu vou enviar um exercício e na aula seguinte a gente corrige com as devidas explicações. Vou mandar 5 perguntas com 5 verbos. E na aula seguinte eu faço a aula corrigindo o exercício, explicando as mudanças. Ok? As mudanças na terceira pessoa do singular. Um forte abraço do professor Francisco Lima. Tamo juntos. Bye!